Nossa linda Aracaju situada ao litoral. Na colina Santo Antônio, onde havia um arraial, de homens trabalhadores destes bravos pescadores, surgiu nossa capital. Foi um fato especial. Nossa bela Aracaju ultrapassou São Cristóvão e quebrou o grande tabu. Em arte e arquitetura, Aracaju é a mistura de arara com caju. É um orgulho Aracaju. Para os aracajuanos, que completa nesta data, 17 de março de 1855, 163 anos. Rica, bela, genuína, Aracaju é a menina dos olhos dos sergipanos. Louváveis todos os planos da capital do Nordeste, fica à margem do Atlântico, região litoral leste. De um lado, o sol nascente, depois que gira o poente, se oculta no oeste. Queria usar palavras de ave pra escrever, porque os pássaros ainda têm medo dos homens. 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 Quando as poças de água... O nome da cidade, né, o nome dos lugares geralmente são atribuídos em função de características, né, geográficas ou biológicas ou ecológicas, ambientais. Essa nomenclatura, né, indígena de Aracaju, ela faz referência justamente a isso. Então, assim, a gente imagina, né, enfim, a gente não tem muitos dados sobre isso, mas imagina que tinha uma presença muito grande, né, tanto de cajueiros, né, da vegetação, quanto de aves, né, desse grupo, né, das araras, né, os que a gente chama de psitacídeos. Se a gente olhar, por exemplo, mapas da época do descobrimento do século XVI, daqui da América, eles eram muito bem ilustrados. Então, sempre nessa região tinha imagens de araras, né, voando. Então, se a gente olhar esses mapas, dá para ver que realmente a presença era muito forte, né, desses animais aqui. Enfim, ao longo do tempo, né, seja por razão da mudança da paisagem, né, sobretudo da paisagem urbana, aqui no caso de Aracaju, né, enfim, com as construções, a modificação, né, o plantio de espécies, né, de arborização urbana, pouco a pouco essa abundância, né, de cajueiros foi sendo reduzida, né. E a mesma coisa das aves, né. E essa redução vem aí ao longo desses 500 anos, né. Imagine você chegar num lugar e ver essas aves, né, exuberantes, vermelhas, azuis, né, verde e amarela. Então, para o pessoal da Europa, né, naquela época, eram, né, animais fantásticos assim, para colecionadores e para criadores, né, amadores. Então, havia um fluxo, né, de tráfico de animais silvestres, sobretudo dessas aves, muito intenso, né? E isso, né, resultou ao longo dos anos do desaparecimento dessas espécies nessa região. Então aqui, boa parte, né, dessas espécies já foram extintas, tá? A gente ainda tem algumas populações muito pequenas e, sobretudo, populações de tamanho muito pequeno, né? Se a gente der uma olhada aqui em volta, a gente pode ouvir aqui né, no campus da UFES, em Aracaju e São Cristóvão, ainda as ararinhas pequenininhas, né, voando por aqui, mas são apenas espécies de pequeno porte que realmente não têm um apelo muito grande, não são de muito interesse para colecionadores e terminam, né, persistindo. Aquelas que são de maior porte, que têm cores mais vistosas, terminam sendo os alvos, né, principais. É uma cidade tranquila. Eu via muitas pessoas, pelo menos assim, no meu bairro, né, no bairro que eu morava. As famílias costumavam sentar na porta para conversar, as crianças brincavam muito na rua, porque não tinha muito movimento de carro. A gente brincava muito na rua, de pega-pega, de brincadeiras de criança, e as mães ficavam sentadas na porta, olhando, e muitas pessoas conhecidas passavam. E nas casas sempre tinha pé de fruta.
e muitas vezes cajueiros. Tinha muitos cajueiros. A gente costumava ter cajueiro no quintal, né? A gente via muitos cajueiros nas casas e nos parques. As mudanças que eu percebo em Aracaju, né, nessa passagem de ano, a área verde diminuiu bastante, porque a gente caminhava nas ruas, todas as ruas tinha área verde. Nas ruas a gente via muitas árvores, nas praças a gente tinha muita fruteira, a gente passava pelas praças da cidade. Eu morava ali no Siqueira e quando eu passava pela Barão, Desembargador, mesmo no Siqueira, no caminho, no trajeto para o centro, eram árvores. A gente via muitas árvores e principalmente árvores frutíferas. A gente acordava com barulho de passarinho. A gente, quando chegava no entardecer, a gente via os passarinhos se arrumando nas árvores para se preparar para a noite, né? Mas, assim, hoje em dia diminuiu bastante, porque como diminuiu a quantidade de árvores, também a gente tem dificuldade em ouvir os passarinhos. A gente acorda, a gente não ouve passarinho, a gente ouve mais buzina do que canto dos pássaros. Aproveite a cidade, porque essa cidade é linda, essa cidade é maravilhosa. Vão aos parques, conheçam a cidade, conheçam os monumentos históricos, conheçam a história da cidade, conheçam as praças, conheçam as praias e valorizem e atentem-se, preste atenção à destruição dos mangues, das árvores, da natureza, porque assim, essa cidade é linda, mas para que ela continue linda, nós temos que estar atentos a preservar o que a gente ainda tem, né? De frutas, os caranguejos, os manguezais, os cajueiros, as mangabeiras, porque isso é que faz a nossa cidade ser referência, ser diferente. O clima depende disso, da natureza. Uma consequência da perda de espécies nativas é que você vai perdendo as interações ecológicas nas quais elas participam, né? Que envolve justamente as espécies de animais que utilizam aquela espécie, né? Como alimento ou como abrigo. No caso de aves, usa muito os frutos, né? Para alimentação e o tronco para nidificação, né? Para construir seus ninhos. Então, quando você vai perdendo espécies, né? de árvores, gradualmente você vai perdendo também aquelas espécies com as quais elas interagem. Significa o papagaio de cajueiro, porque antigamente tinha muito cajueiro e papagaios. Vejo mais em parques, nas praças e pela minha casa assim também. Eu gosto da Praia da Atalaia e da Praça Fortificador. Gosto mais da natureza, porque eu me sinto mais livre, assim, sabe? Também gosto porque tem os animais, essas coisas. É meu papagaio, minha vida. Sim, mais ou menos. Os pássaros perderem o medo dos homens. Queria usar palavras de ave pra escrever. Queria usar palavras de ave pra escrever. Eu queria usar palavras de ave pra escrever. Queria usar palavras de ave pra escrever.